Glória a Deus, glórias ao nome do nosso Deus. Estamos hoje aqui na 38ª noite da nossa campanha Face a Face com Deus. Por que nós estamos face a face com Deus? Quase todo dia eu tenho que dizer isso. Nós estamos sendo tratados. Deus está nos admoestando, advertindo, mostrando o que está acontecendo. Eu estou mostrando as igrejas do Apocalipse, que elas são modelo das igrejas do tempo do fim. Até o capítulo 5, no capítulo 4 aqui, ele faz uma advertência dos modelos de igrejas do tempo do fim. Isso aqui são as igrejas. Hoje tem todo tipo de igreja. Aí a pessoa pergunta assim: qual é a igreja, pastor? Qual é a igreja, missionário, que eu devo me congregar? Se congregue numa igreja em que adoram Jesus. Se a igreja não adora Jesus, ela não é uma igreja de Deus. Hoje tem muitas igrejas aí que elas não são de Deus, são denominações que foram fundadas com a intenção de iludir as pessoas. A verdadeira igreja é a igreja que fala de Jesus todos os dias. Vou falar bem claro para vocês. Todos esses modelos dessas igrejas do Apocalipse são igrejas típicas, né, mostrando como é que está a igreja na volta de Jesus. Então, cada igreja é diferente, apesar de ter nome Sardes, Filadélfia. Hoje nós vamos meditar na igreja de Laodiceia. Está aqui na palavra de Deus, ó. Quem está no Facebook, no YouTube, está vendo a letra que eu estou lendo aí, ó. Está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14. Diz assim, ó, já estou preparando aqui para virar a página. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Olha lá. Para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Olha lá. Eu repreendo, é Jesus falando, hein? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos meditando na igreja de Laodiceia, que era a igreja de Laodiceia. Os crentes laodicenses aqui, eles eram ricos. Eles eram abastardos, não precisavam da ajuda de quem quer que fosse. Eles gozavam de paz e segurança proveniente das suas riquezas, mas ignoravam sua real condição. Jesus declarou que aquela igreja era espiritualmente morna, nem fria nem quente, por isso ele a vomitaria da sua boca. Historicamente, Laodiceia, ela está correspondendo como a última igreja da volta de Jesus. É a igreja de hoje. Ela representa essas grandes congregações que você está vendo hoje, com templos suntuosos, igrejas com grande prosperidade material, aponta uma religião acomodada, né, aos padrões do mundo, relegada à formalidade e à indiferença espiritual. Laodiceia se tornou um tipo dessas igrejas, né, que você está vendo hoje. Ela é um tipo de igreja apóstata. Uma igreja que abandonou mesmo. Tem muita igreja aí que você fica de boca aberta. Hoje eu chamo de a igreja do pode tudo. As pessoas, elas cumprem o seu regulamento dentro daquela igreja. Às vezes tem igrejas
que elas têm poucas reuniões, só tem 2 cultos. Tem igreja que só tem um culto. A igreja é tão rica que só funciona no domingo. Tem igreja aí que você está vendo, eu assisto, eu conheço todas as igrejas de Manaus, do Brasil e do mundo. Olha lá, as igrejas hoje chegaram num patamar muito grande, muito elevado, em que as pessoas elas não precisam nem ir para o culto. Hoje as igrejas elas estão trabalhando numa visão de riqueza. A maioria das igrejas trabalha numa visão de que os crentes têm que ser ricos. Nós estamos vivendo esse período. Um dia desse eu fui numa grande igreja de Manaus, não vou dizer o nome, e o pastor disse assim, olha, eu fui num culto da tarde lá, assisti um culto. E era tarde, era mais ou menos 3 horas da tarde. Eu fui lá assistir o culto e a igreja estava só com 10% da rede elétrica ligada. O ar-condicionado estava bem no meio de nós estávamos. E ele disse assim, meus irmãos, me perdoem de não ligar todas as luzes, porque a luz aqui dessa igreja, olha lá, isso foi mais ou menos há uns 15 anos atrás, hein? Há 15 anos atrás, essa grande igreja, ela gastava só de luz 50 mil reais. 50 mil, você já imaginou? A igreja mais rica de Manaus hoje, é uma das maiores igrejas aqui de Manaus, e ela é uma igreja que ela trabalha muito nisso. Ela trabalha na prosperidade dos irmãos. Eu não sou contra. Eu acredito que Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus, ele veio nos trazer prosperidade, bênçãos em tudo. Quando uma pessoa é de Deus, ela prospera. É normal isso aí. A Bíblia diz, por todos os lados você vai ser abençoado. A verdadeira igreja de Jesus, ela é próspera. Só que aqui é que está o problema, que isso foi há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, essa grande igreja era uma igreja, como você está vendo, muita gente. Eu estava lá numa reunião da tarde com mais ou menos 500 pessoas. Hoje você não acha igreja nenhuma em Manaus com reunião 3 horas da tarde com 500 pessoas. Você acha os gatos pingados, viu? Pode ir. Pode ir. São poucas as igrejas que fazem reunião. A maioria hoje não faz mais reunião à tarde. Muitas igrejas, essa igreja fazia culto todo dia. Hoje essa igreja trabalha, ela continua todos os dias, porque é uma igreja, eu até digo que de todas as igrejas evangélicas, somente essa igreja tem culto todo dia. Hoje, 15 anos se passaram, e a maioria das igrejas, elas não tem mais culto todos os dias. Sabe por quê? Não é porque o dinheiro acabou. Eu perguntei assim, como é que está a arrecadação? A igreja continua rica. O problema é que as pessoas elas não têm mais tempo para ir para a igreja. Você vê um monte de crente no shopping, em pleno domingo. Você pode ir lá, se eu estou mentindo. 70% a 80% daquelas pessoas que estão no shopping de noite são os evangélicos. São pessoas que se converteram, só que eles dizem assim que agora já fui para o culto da manhã, já fui para a minha célula, agora eu posso curtir. Hoje nós vivemos um período em que as obras das pessoas estão aqui, como Jesus está falando aqui, ó. As pessoas de hoje elas não são nem quente nem frio. Tomara que fosse quente ou frio assim, porque és morno, vomitar-te-ei. Então tem muitos crentes que estão assim, frio, morninho, não é mais nada. Hoje eu costumo dizer, meu amigo, minha amiga, que as religiões hoje estão todas iguais. Todas as igrejas, eu sei que tem católico aqui, evangélico, todo mundo me ouvindo, essa mensagem é direcionada a todas as denominações. Todas as igrejas estão assim, eu conheço tanto católico como evangélico, como líderes católicos que estão aqui, que falam comigo, e eles dizem isso, que na semana a igreja católica quase não funciona, porque não vai ninguém. Não adianta ficar gastando luz, né, para aparecer 5 pessoas na igreja. Assim mesmo nas igrejas evangélicas. Muita gente não vai nas igrejas porque eles dizem a mesma coisa. Hoje em dia nós estamos passando uma crise de apostasia. Apostasia significa que as pessoas elas abandonaram tudo, como vocês têm ouvido eu falar aqui. Essa igreja é uma igreja que ela se acha rica. Olha lá,
Aqui diz no versículo 17: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. É verdade. Tem muitos pastores ricos. Tem carro, tem jato. Todo mundo tem. Tem um padre aí que um dia desse ele causou uma confusão lá no sul. Ele canta. Ele cobra 50 mil para cantar as músicas deles aí em várias igrejas. E ele agrediu um rapaz lá no restaurante por causa de um pote de açúcar. E quando as pessoas viram que era o padre que canta, que aparece aí, o gerente mandou demitir aquele atendente. Por causa de um troco, por causa de uma besteira, assim, de um troco parece. Ele reclamou do valor. Um padre que ganha 50 mil num louvor que ele canta lá por semana nas igrejas católicas. É um padre, não vou citar nome aqui porque não me interessa. E não interessa para você. Isso é só para você ver que isso aqui se tornou banal. Hoje tem muitos pastores bilionários, tem. O pastor mais rico do Brasil, ele tem na conta dele aproximadamente 12 bilhões. Né? Então todas as igrejas hoje elas estão assim. Agora detalhe, não se baseia, tem muita gente que diz, todas as igrejas não são. Apenas aproximadamente 3% dos pastores do Brasil são ricos. A maioria dos outros são pastores que ganham de 2 a 3 salários mínimos. A maioria ganha 2 salários mínimos. 80% dos pastores, eu conheço toda a ordem dos pastores no Brasil, a maioria dos pastores ganham 2 salários mínimos. Viu? Você consegue viver com você e sua esposa com 2 salários mínimos? É uma batalha, né? Mas Deus é que sustenta a vida desses pastores. Aqui, a igreja dos últimos tempos, ela está nessa situação aqui, ó. É uma igreja que até Deus tem sustentado, mas no sentido espiritual, é uma igreja desgraçada, uma igreja miserável, uma igreja pobre, cego e nu. Por quê? Muitas pessoas vivem dentro das igrejas dessa maneira aqui. A culpa não é de Jesus, a culpa é das pessoas que não têm vida espiritual. E aqui está o segredo. Ó. Jesus disse para essa igreja, que é uma igreja que não... Olha lá. Compres ouro provado no fogo para que te enriqueça e vestes brancas. Jesus está falando aqui para essa igreja buscar uma nova unção do Espírito Santo. Jesus está pedindo para essa pessoa se santificar, porque a veste de muitos irmãos aí, ó, é a imoralidade. A pessoa está envergonhando o evangelho. Apesar de tudo isso, essa igreja de hoje, elas são assim. Muitas igrejas de hoje, até o pessoal brinca, da minha geração, me lembro como antigamente as igrejas, elas eram abençoadas, como as de hoje são. Mas sempre vai ter aquele negócio. Eu me lembro que eu me vestia bem porque eu era dirigente do louvor, eu pregava. Nós temos que ter uma postura. Agora nós não temos que ter uma postura de miserável. Muitas pessoas que vivem na igreja, eles são espiritualmente miseráveis. Eles não são mais dizimistas, não fazem nada para Jesus. A igreja implora, irmão, nos ajude aqui, compre uma rifa. Eu fui um dia desse numa igreja há muito tempo atrás e a igreja estava um missionário da Bolívia pregando. A igreja tinha 150 pessoas e a igreja pediu uma oferta para ajudar o missionário a voltar para a Bolívia, para Santa Cruz de La Serra, nunca esqueci. Eu acho que a oferta que deram ali para pagar a passagem daquele missionário, uma passagem para Santa Cruz de La Serra de avião, hoje eu acho que dá uns R$1.200. Na época conseguiram arrecadar R$100, vou dizer assim, um dinheiro. E o pastor disse assim, irmão, já que vocês não têm dinheiro, quem pode dar seu relógio, seu cordão de ouro? Aí, meu amigo, foi aí que a gente observa como é que é a igreja. Na hora de dar uma oferta de sacrifício para os missionários, a igreja não tem. Nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui. Ninguém quer seu dinheiro. A obra missionária hoje, ela não vai para frente. Muitas igrejas do interior, eu já fui missionário de interior, eu sei que para ser missionário hoje você vai enfrentar uma batalha muito grande, porque nós estamos enfrentando uma apostasia. A igreja de hoje, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Só para você decifrar o que eu estou falando aqui.
Muitas pessoas elas não querem ter mais compromisso com Deus. E o culpado da vida deles, da vida dela estar derrotado, é elas mesmas, porque elas estão sendo a igreja de Laodiceia. É momento da prece. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui colocando as mãos no livro da oração. Aqui estão os pedidos de muita gente. Hoje eu ainda estou me recuperando dessa virose que está em toda a nossa cidade. Nós estamos lutando, mas nós não podemos parar. Amanhã nós vamos andar muito, visitar muitas pessoas, meu Pai. E eu te peço que o Senhor coloque as mãos sacrossantas sobre nós. Ajuda, meu Deus, esse pastor, esse missionário que mora no interior, que está orando conosco. Muitos eu queria ajudar, mas nós não temos recurso para ajudar esses missionários. Quando nós podemos ajudar, nós ajudamos. Mas tem gente que bate a porta na cara desses missionários. É com tristeza que eu falo isso, porque nós estamos enfrentando uma grande apostasia no Amazonas, do Brasil e do mundo. As igrejas, na teoria, elas são ricas, elas têm dinheiro para sustentar. Mas muitos missionários vivem sofrendo, ganhando um salário para sustentar ele, a esposa e os 3 filhos. Muita gente murmura, fala mal das igrejas por causa dos escândalos que está acontecendo nessa igreja apóstata, essa igreja que abandonou o Espírito Santo, essa igreja que não anda mais no Espírito. A igreja de hoje é uma igreja fria, é uma igreja sem vontade para nada, não tem louvor, é aqueles louvores frios, aqueles louvores que, como muitos a gente falava no antigamente, é um cheio de fogo estranho, só barulho, mas sem unção nenhuma. Hoje a verdadeira igreja está assim. A verdadeira igreja é aquela de oração, é aquela que está com brasa viva no altar, aquela que está lutando para ganhar vidas. Por isso eu oro por esses irmãos, por esses pastores e ministérios que estão lutando no interior, pregando o evangelho do reino todo dia, porque a verdadeira igreja de Jesus, ela está funcionando todos os dias até a consumação do século. Por isso nós estamos aqui pregando todos os dias, porque o Senhor está conosco aqui todos os dias. Todas as horas, todas as noites. Senhor, estende a tua mão sobre esta casa, sobre esse lar, sobre esta família. Eu te peço que o Senhor visite esse pastor, visite esse homem, essa mulher que está no leito de morte. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão pedindo oração por pessoas que estão desenganadas pela medicina. Pessoas que estão nas UTIs, nas CTI, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Pessoas que estão no vale da sombra da morte. Toca nessa criatura que está citando o nome do seu parente, parente que está doente, que está enfermo. Toca agora, meu Pai. Vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar com a tua mão sacrossanta. Vem ajudar a vida dele e a vida dela nesta hora. Eu te clamo neste momento, nesse instante dessa campanha da oração da prece poderosa. Confirma a oração nesta hora, nesse instante. Eu declaro a bênção toda poderosa, a bênção no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa pessoa receba a sua bênção em todas as áreas da sua vida, porque o Senhor é Deus de bênção. O Senhor está aqui nesse lugar simples, porque a mão do Senhor está conosco. Pai, confirma a oração do poder do nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, na 39ª noite, se Deus nos permitir. Glória a Deus, fique na paz. Deus abençoe a todos.